Olá meus caros, bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, eu sou o Felipe, vocês estão no canal Sigmando e rapaziada, semana passada eu fiz um vídeo falando a respeito do assunto da invisibilidade masculina, né? Eu sempre gosto de acrescentar alguma coisa que eu não acrescentei, e como esse papo tem muito pano para manga, obviamente que sempre vai aparecer alguma coisa a acrescentar que eu não acrescentei. E hoje eu vou fazer aqui, basicamente, uma divisão aqui, vou separar, né, invisibilidade da reclusão. Afinal de contas, você é um sujeito que é invisível, né, dentro da dinâmica do cenário dos relacionamentos para as mulheres, né, você é invisível, ou você só é um cara recluso? Vou citar exemplos de pessoas que eu já conheci e conheço, para poder dar um exemplo mais claro, e a gente vai junto aqui nesse vídeo de hoje chegar aqui a algumas conclusões, tá? Antes da gente começar, rapaziada, peço humildemente aí, cara, deixa aquele seu like. A tua contribuição faz uma diferença absurda no engajamento desse vídeo aqui, cara. Também te convido aí a te inscrever no canal se você não for inscrito, ou então checar se você continua inscrito aí, né? Nunca se sabe. Também, né? Ver como é que tá a situação aí do sino de notificações, cara. Você vai ser sempre muito bem-vindo no nosso bate-papo diário. Aqui todo santo dia tem uma discussão de algum assunto interessante pra gente aí. Vamos começar pela questão da invisibilidade. Eu vou ler aqui porque eu queria dizer certinho como eu escrevi. Invisibilidade. Condição de um homem que, embora esteja exposto a uma rotina social, busque interação, invista nas dinâmicas sociais, possui uma situação limitante que gera uma barreira. Então aqui eu vou separar esse tópico aqui em 4 subtópicos, tá? Que eu considero aí a questão da invisibilidade. Vou tentar colocar bem completo. Primeiro subtópico é o seguinte: condição física congênita, né? Pode ser deficiência ou uma condição rara especial. Eu conheci, quando eu tinha os meus 22 anos, 23 mais ou menos, 2 sujeitos com quem eu trabalhei, que um se chamava Renato e o outro era o André. Os dois eram pessoas deficientes, né? Tinham deficiências congênitas, que já vieram assim, antes do nascimento, né? Já foram assim, concebidos com essa deficiência. O Renato, não lembro qual era a doença dele, muito menos o André. Só que o Renato ele andava de muletas, né? Ele tinha um movimento assim nas pernas que eram muito limitados, os braços não. Já o André andava normal, tá? Mas tinha uma condição que um dos braços dele, era torto e tudo mais, assim, e não conseguia, né, mover muito bem aquele braço. Tanto que ele tinha um carro adaptado, né? Na época ele comprou um Palio adaptado, eu achei muito maneiro. Só que o André, diferentemente do Renato, ele ainda tinha uma desvantagem extra. Apesar de ele não ter limitações de mobilidade nas pernas, ele tinha alguma condição que ele também não tinha cabelo. Era uma calvície avançada assim para a idade dele e tudo mais. Não sei se aquilo era também da condição, mas o fato é que ele também, a aparência em si também não ajudava muito, tal. Ele estava acima do peso, usava óculos. O Renato, ele tinha uma questão que ele tinha um certo desleixo com a própria aparência. Só que embora essa questão do desleixo e a condição congênita que ele tinha, ele eu acho que era casado. O André não. O André eu acho que ele sempre foi solteiro. Eu não me lembro se ele já chegou a falar que alguma vez namorou e tal. Mas na época que eu convivi com ele, ele era solteiro. E eu trabalhei vários anos lá e ele era solteiro desde o tempo que eu conheci até o tempo que eu saí daquela empresa. Então, ele estava exposto diariamente a uma rotina de trabalho, estava sempre exposto a mulheres e grupos sociais e tudo mais. Só que era um camarada que a gente percebe que a aparência dele, a condição dele, fazia ele destoar muito da condição comum dos homens. Então, provavelmente, um cara naquela condição tem tudo para ser um sujeito invisível para mais de 90% das mulheres do meio social dele, entendeu? Ou mais. Então, é uma situação complicada. O Renato, por mais que ele tivesse a limitação das pernas e fosse um sujeito que tinha um desleixo na aparência, ele era casado. Para nenhum dos dois é possível arrumar uma parceira aí e tudo mais. Só que é um fator limitante, cara, que gera uma invisibilidade social. E até na minha rua tem um sujeito que eu já falei dele. Ele tem uma condição também congênita, né? Já nasceu assim. Ele puxa de uma perna. Ele também tem alguma questão psicológica em si, que ele tem algum certo tipo de déficit de atenção, enfim. É um sujeito também que eu conheço ele desde que eu era criança, assim. E nunca vi ele com garota. Nunca vi alguém sequer falar que já viu ele com garota. Todo mundo acha que ele também nunca nem beijou e tudo mais. Então são fatores que realmente geram uma limitação. Esse sujeito, aqui no bairro, ele é invisível para 100% das mulheres. E provavelmente ele vai ser invisível para 100% das mulheres em qualquer lugar que ele for. Porque ele não só tem a questão da deficiência, mas também ele é um cara bem pobre. Assim, o trabalho dele, né, basicamente é coletar ferro velho, garrafas, papelão para vender. Ele capina também, terreno. Um cara que sobrevive aí fazendo seus corres aí da forma que dá.
Olha só, rapaziada, agora o segundo subtópico aqui, né, que também da questão da invisibilidade. É o famoso incel de Stacy, né, cara? O incel de Stacy já é assim, um fato consumado. Quem são esses caras, né? São homens normais, ou até os caras mais feios, que só têm olhos para mulheres de padrões de beleza elevados, né? O que a gente chama assim, o cara que só quer, sabe, namorada de jogador de futebol sendo aquele assalariado de mercado. Aí, meu irmão, não dá. Por quê? Já não fosse a questão do padrão, né, de beleza que ele exige, que é muito acima daquilo que ele pode oferecer, né? Afinal de contas, uma mulher muito bonita sempre vai ter opções de empresários, de pessoas famosas, quiçá hoje em dia, né, que elas têm muita alavancagem social através de internet, aplicativos como redes sociais e tudo mais. Então, obviamente que aquele carinha lá do mercado, o cara assalariado não vai, de forma alguma, ter chance com uma garota muito bonita. Ela nem precisa ser uma ultra mega super Stacy, uma garota mega linda, pique, sabe, namorada de garota de futebol. Se ela for já bonita acima da média, uma garota bem bonita, dificilmente ela vai dar trela pra um cara que não tem, sabe, ou uma situação social, né, financeira, para compensar, ou que não tem aquela beleza exuberante para compensar. Então, se esse cara de fato não muda a mentalidade dele, não mira nas mulheres bem abaixo daquilo que ele mira, né? Aquele cara que na época de colégio só queria a mina destacada, popularzinha, que era a mais bonita do colégio. Mano, se esse cara não muda a mentalidade, não adianta. Ele vai continuar sendo invisível, tá? Porque o tipo de mulher que esse cara mira não enxerga ele, não vê aquele cara como relevante pra relacionamento. Não importa o que esse cara fale pra ela, ou não importa, tá? Terceiro subtópico aqui, timidez grave, né? Ou alguém que tem por exemplo, uma condição de autismo, tá? O autismo eu não vou colocar nessa questão da condição congênita física, né? Porque a questão do autismo é mais uma questão psicológica. Um cara que tem uma timidez grave, por exemplo, eu conheço um garoto, estudei com ele no ensino fundamental. O nome dele era o Wallace. Ele era um garoto muito tímido. Tava todo dia exposto a uma sala de aula cheia de meninas, um colégio cheio de meninas. Um dia desses eu tava indo trabalhar de manhã cedo, eu vi ele num carro com os amigos voltando tipo da noitada. Talvez ele já tenha mudado um pouco a forma dele lidar em sociedade, mas ele era muito tímido. É aquele cara que ele era um garoto que ele fazia por onde, né, participar das dinâmicas. Tava no colégio, tava sempre ele participando, mas não tinha jeito, cara. Ele era muito tímido, não sabia conversar com meninas, era um cara muito introspectivo, fora que era desleixado com a aparência. Não tinha uma aparência também, né, uma questão física que jogava muito a seu favor, ele era um cara mais baixo, um pouco também desleixado, né. Enfim, então é um ponto. E também caras que têm, por exemplo, algum grau de autismo, que gere, por exemplo, algum déficit de interação, né? Um cara que tem uma certa dificuldade de interagir, de se expressar, de falar, sabe? Que não esteja, sabe, nos parâmetros convencionais das pessoas em sociedade comum, porque tem uma condição ali psicológica que gera um bloqueio, né? Não que seja um bloqueio emocional, mas um bloqueio psicológico devido a uma condição. Por exemplo, o autismo é uma condição. Então isso aí pode gerar uma certa invisibilidade, não é exatamente porque o cara seja invisível, mas é porque ele não consegue, por exemplo, interagir socialmente. Então isso gera um bloqueio, tá? A não ser que seja um cara autista, que seja um cara muito bonito, e as meninas automaticamente vão facilitar totalmente, mas sendo ele um cara comunzão ou um cara mais feio, com autismo é difícil, né? Complica. E o quarto tópico que eu vou colocar aqui, né? Esse aqui é um pouco mais simples. Falta de competitividade. Vocês podem falar assim, como assim, Felipe? Falta de competitividade? Pois é, rapaziada. Por exemplo, um cara que tem uma total deficiência no investimento pessoal. Vamos pegar, por exemplo, os caras subnota 5, né? Os caras aí que são considerados feios, que não buscam melhorar a aparência, são desleixados, andam aí fedendo, né? O que é inaceitável para qualquer cara hoje em dia, são vistos como esquisitos e etc. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: tem muitos caras que eles têm jeito, tá? Questões de buscar dinâmicas sociais e tudo mais. Só que eles não buscam maximizar os pontos que eles precisam maximizar para poder se tornar sujeitos competitivos, né, nesse cenário dos relacionamentos tão competitivos hoje em dia. Eu sei que pode aparecer alguém e falar assim, tudo isso por causa de mulher não compensa. Não vou discordar. Se para você não compensa, eu entendo, mas vai ter caras que acham que compensa. E que eles querem, de repente, uma ideia do porquê que eles às vezes não conseguem boas interações com mulheres e por isso se acham invisíveis. Boa parte às vezes é porque o cara é desleixado, ele não percebe, e ninguém fala isso pra ele porque é difícil você chegar pra um cara e falar assim, mano, você tá desleixado pra caraca, você tá feio, seu cabelo não tá ajudando, ou suas roupas, seu estilo nerd, tudo isso aí gera um afastamento social, gera um bloqueio. É difícil você chegar e falar pra um colega seu que você gosta desse tipo de coisa.
Então, às vezes esse cenário pra ele acaba se prolongando mais do que deveria, porque ele às vezes não entende como tá. É um cara que tem às vezes um estilo muito destoante do senso comum, daquele meio social ao qual ele pertence. É um cara que ele é muito diferente, sabe? Muito diferente daquele microcosmo. Se ele fosse pra um meio onde ele é mais parecido com todo mundo, tranquilo, seria um pouco mais simples. Mas se ele é aquele cara que é nerdzão e sabe, se veste como nerdzão, tem aquele clássico estilo nerd e tá numa escola onde quase não tem isso, complica, né? Então não maximiza às vezes os pontos que ele pode melhorar, se vestir melhor, buscar aprender a ser uma pessoa mais interativa, interagir melhor, aprender a conversar melhor, aprender assuntos interessantes. O cara que não faz isso hoje em dia, nesse cenário de relacionamentos tão competitivo, né? Ele acaba automaticamente se colocando em situação de desvantagem. Não é que ele seja totalmente invisível, mas aí que as opções que esse cara vai ter vão ser opções, assim, bem, sabe, desatraentes, porque aquele cara às vezes poderia conseguir, né? Mas aí acaba que vai gerar uma invisibilidade, sabe, na maioria das garotas aí. Só lembrando, rapaziada, que nada do que eu digo aqui é um caminho linear, né, e único. Eu posso ouvir de qualquer um de vocês vários exemplos que vão na contramão do que eu falo, tá? Só que a gente tá falando mais de uma questão de senso comum. Agora, para a gente entrar na reta final do vídeo, que já tô alongando bastante, vamos falar da reclusão. E a reclusão, eu dei a seguinte questão aqui. Condição de um homem que simplesmente não se expõe a qualquer interação social e que por isso não tem a chance de participar de grupos e não interage com mulheres. Logo, quem não é visto não é requisitado. Coloquei essa frase de sacanagem. Eu tenho 2 amigos, tá? Um, na verdade, é um amigo de infância, com quem eu estudei alguns anos na infância, e depois perdi contato com ele. Nós éramos muito juntos assim e tal. E ele, eu lembro que ele sempre foi um garoto que nunca saía de casa, assim, nunca. Às vezes eu ia na casa dele jogar videogame, ele me emprestou DVD, me deu o CD, que ele tinha, às vezes, ele tinha 2 CDs lá, eu nunca esqueço, ele me deu um CD do Legião Urbana, na época. E, cara, um garoto super gente boa, tinha uma boa altura, o cara, tipo assim, pra quem fala que a questão racial no Brasil gera uma desvantagem, né, no cenário dos relacionamentos, era um garoto branco, tinha um cabelo legal, até hoje ele não tem calvície, tem um rosto, assim, de um cara comum, sabe? Você olha pra ele e fala assim, cara, nenhuma mulher vai olhar pra ele e sentir repulsa, é um cara comum, entendeu? Mas era extremamente caseiro, era, sabe, extremamente antissocial, caseiro, tipo assim, ele cresceu da infância até a vida adulta, recluso. Eu fiquei sabendo nesses dias que ele tava namorando, né? Eu encontrei uma vez ele na pista de corrida e recentemente eu encontrei ele enquanto eu tava trabalhando no mercado. Eu tava passando dentro de um mercado e encontrei ele lá. Ele tava trabalhando nesse mercado. Aí ele, cara, eu acho que ele tá, não sei se tá noivo ou só namora. Hoje em dia ele é da Igreja Universal. Inclusive eu torço muito para que ele tenha encontrado uma garota que tenha os mesmos princípios que ele e que ele possa aí se casar e ter um bom relacionamento com a garota aí. Mas a questão é que, olha quanto tempo demorou. Ele é mais velho que eu tenho 30. Eu acho que ele deve ter 30 ou 31 agora. E ele só foi assim ter o primeiro relacionamento dele depois de mais velho, já com quase 30 anos. Vocês entendem? E era um cara que, em termos de aparência, não tinha nada de desvantagem em relação a qualquer outro homem comum. Só que era um cara extremamente recluso. Um outro caso é um outro amigo meu, que ele separou já tem, cara, acho que mais de 5 anos. E desde então nunca mais ele namorou. Eu acho que ele chegou a ficar com uma menina só. Ele já me mandou print, inclusive, de meninas flertando com ele, chamando ele pra ir na casa dela. Só que ele tem uma questão. Ele tá recluso esse tempo todo porque passou, assim, alguma certa dificuldade financeira com questão de trabalho. É um cara que tava estudando aí, se formou, sabe, buscou total e ainda busca se desenvolver financeiramente. Então uma questão que pega muito ele é esse negócio de dinheiro, cara. Por exemplo, a gente gosta muito de falar da questão do beta provedor, só que ele tem uma questão de que ele não gosta da ideia de se submeter a sair com uma garota e, por exemplo, ele ter, dificuldade de pagar a própria passagem. Às vezes você vai na casa de uma mina, rola aquele rala bom, né? Aquele rala e rola e você às vezes quer comprar um lanche e não tem. Aí você fala assim, mas ela também pode, né? Hoje em dia elas são livres, trabalham, são empoderadas, podem. Sim, cara, mas na prática o homem gosta de ter essa questão toda, sabe? De ter o comando ali da situação financeira. Meio que só pra um lanche. Então você sair de casa com dinheiro contado de passagem pra encontrar uma garota, aquilo balança um pouco a tua segurança e o teu ego masculino. Então eu entendo o lado dele. Então é um cara que definitivamente não é invisível. Só está em casa. Mesma coisa, o primeiro exemplo do primeiro amigo que eu dei. Que passou toda a vida dele inteira recluso, sabe, vivendo uma vida extremamente reclusa. Então, novamente, quem não é visto não é requisitado. No caso desse meu segundo amigo, ele é visto porque tá sempre nas redes sociais, mas dificilmente, sabe,
vai acontecer dele simplesmente do nada aparecer com uma garota aí, sabe? Estando em casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entendeu? Ainda mais trabalhando na internet, onde você não precisa sair de casa. Vocês entendem? Então é muito bom e importantíssimo ponderar isso. Mesmo eu, rapaziada, que sou um cara extremamente sociável, sou um cara que entendo essas coisas, eu mesmo, de uma maneira autoimposta, não saio de casa. Tenho saído de casa no Rock and Beer e tal, pra ir no bar de rock e tal. Mas vou embora cedo. Eu nunca cheguei em garota nesse bar. Já chegou garota pra conversar comigo nesse bar algumas vezes, mas eu mesmo nunca procurei. Então, muitas vezes, cara, a questão precisa partir de você principalmente, tá? Entendeu? Se você não tem o trunfo da beleza, o trunfo do destaque social já como as suas principais armas, não adianta você esperar a coisa cair no seu colo, que dificilmente vai. Pode acontecer uma vez ou outra na sua vida, mas dificilmente vai, quando se trata de dinâmicas aí com mulheres. Então, rapaziada, pensem bem antes de simplesmente falar assim, sabe, começar a bater neurose, falar, poxa, eu sou invisível, a Black Pill disse que o Norm não consegue isso, não consegue aquilo, então, porra, ferrou, já era, tipo, é o fim, né, it's over. Não, cara, às vezes é só uma condição que você não tá entendendo o que tá acontecendo. Cenário competitivo, cara, mulheres cada dia mais exigentes, você tem que entender que se você não buscar jogar o jogo da modernidade como ele quer que você jogue, se você quiser se dar bem, você não vai, sabe, obter qualquer tipo de dinâmica com mulheres. Você vai ser um cara que vai acabar se colocando numa situação de invisibilidade e vai, por consequência, se ver como invisível e achar que é invisível de fato. O que é e não é verdade ao mesmo tempo, tá? Então vamos ponderar isso aí, rapaziada. Eu convido vocês a refletirem sobre isso e deixarem a opinião de vocês no comentário acerca da própria vida ou de alguém que vocês conhecem, enfim, tá? Por hoje é só, rapaziada. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, como já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!